Senhor, queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade que temos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, trazida por meio do Teu servo. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor esteja falando ao coração da Sua igreja, ao coração dessa igreja, Senhor Deus, esteja, Senhor, consolando, edificando, instruindo, Pai, seja abençoando, Senhor Deus, aquele que vai falar, ó Pai, fazendo que o Teu Espírito Santo vá muito além, Senhor Deus, das nossas expectativas e fale profundamente ao coração de cada um aqui, Senhor. Queremos pedir ao Senhor Deus, que o Senhor esteja edificando a Sua igreja, esteja construindo em nós a imagem de Cristo por meio da Tua palavra. É o que nós, ó Senhor Deus, pedimos, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos, que a paz e a graça estejam com todos vocês. Para mim é uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês pela primeira vez. Já estive no Rio outras vezes, ou no Rio, como falam vocês, né? E já conheço a Simone e o Orébio já há algum tempo. Simone já esteve em nossa igreja algumas vezes e é um prazer estar com vocês. É sempre bom estar em um ambiente onde o povo ama a Deus e tem alegria no Senhor. Vamos para a Sua palavra, vamos falar algumas coisas aqui interessantes sobre a família, o cuidado com a família. Eu acredito aqui que vocês já são bem servidos nesse tema, né? Sobre família, educação de filhos, casamento. Mas como Paulo escreveu aos Filipenses, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Se Paulo não se cansa de escrever, Paulão não se cansa de pregar. Então creio que vão ser verdades que nós já ouvimos, já conhecemos, mas que vão nos edificar muito. Então a minha proposta não é uma mensagem expositiva agora. Eu quero fazer algo assim, um compilado de textos e de estatísticas para entendermos a gravidade do assunto. Eu, claro, tenho admiração pela pregação expositiva, é o tipo de mensagem que eu prego em nossa igreja e acredito que você também aprecia e acredito que aqui também é pregado de forma expositiva, mas esse tema vai ajudar muito vocês. Preste atenção. Satanás, ele declarou guerra contra a família. Satanás, ele abriu fogo contra a família. Não existe instituição mais perseguida, mais atacada nos últimos tempos do que a família. É nítido quando você olha para a cultura, artes cênicas, teledramaturgia, literatura, você vê a degradação dessa instituição, desse bem que é a família. E nós não podemos assistir isso e ficar de mãos atadas. O objetivo de Satanás é extinguir a família tradicional, porque ele sabe que ela é o último reduto de poder a cair. Nós estamos vendo com nitidez um plano de poder, um plano orquestrado por essas organizações, instituições, partidos e órgãos, um plano maligno de poder para implantar os seus ideais. E para eles terem sucesso, a última barreira a cair, e a mais forte delas, é a família. Porque se você corrompe a família, se você destrói a família, você destrói o Estado, você destrói a igreja, você corrompe a nação. Ela é a principal célula que compõe a sociedade.
E o diabo, consciente disso, tem aberto fogo e usado poderes, pessoas, estabelecimentos, leis para fazer isso. Satanás e com os seus dois aliados, o mundo e o pecado. Então esse tríplice inimigo tem trabalhado pesado para destruir a família. Portanto, é o nosso dever, como igreja, liderança, pastores, pais e mães, sair em defesa da família. William Hendrickson disse que, segundo é a atmosfera moral e espiritual na família, assim também será na igreja, na sociedade e na nação em geral. Você está vendo, meu irmão, a falência dessa instituição. As famílias modernas estão mergulhadas no secularismo, no humanismo, no ceticismo, e estão distante de qualquer parâmetro bíblico, assim fadadas à falência. John MacArthur, em seu livro Pais Sábios e Filhos Brilhantes, disse: talvez estejamos assistindo à morte da célula fundamental da civilização, a família. Os sinais desse declínio são evidentes ao nosso redor, os quais são aborto, infidelidade, divórcio, homossexualismo, a delinquência juvenil, movimento feminista, a esterilização, a revolução sexual dos anos 60, a banalização do casamento e entre outras coisas. Veja isso, está nítido, está diante dos nossos olhos. E talvez uma das principais razões, preste atenção, dessa falência, da derrocada da família, seja a inversão de valores da sociedade atual. Preste atenção no que eu vou ler aqui e você vai ver como os valores têm sido invertidos. Um tribunal dos Estados Unidos da América condenou um homem a 12 anos de prisão por matar 5 gatos. Porém, 2 dias depois, um tribunal em Delaware condenou uma mulher a apenas 30 meses de prisão por matar o seu bebê recém-nascido. 12 anos de prisão por matar gatos, 30 meses por matar uma criança recém-nascida. A fundadora do PETA, que é um centro para tratamento ético de animais, disse: olha isso aqui, não existe fundamento racional para a afirmação de que um ser humano tem direitos especiais. No que se refere a ter um sistema nervoso central e a capacidade de sentir dor, fome e sede, um rato, um porco, um cachorro e um garoto são a mesma coisa. Que tipo de mundo nós estamos vivendo? Para onde a nossa sociedade vai caminhar desse jeito, meus irmãos? Matar um filhote de foca para tirar sua pele é algo criminoso. Entretanto, matar vidas intrauterinas, não nascidas por qualquer motivo que seja, é defendido como questão de livre escolha pessoal. Esse é o mundo que você está vivendo. Nunca na história moderna a família foi tão atacada quanto agora. Em seu livro de 1971, intitulado como A Morte da Família, o psiquiatra britânico David Cooper sugeriu que é hora de eliminá-la completamente, a família. Uma sugestão semelhante foi dada no manifesto de Kate Miller, de 1930. Ela afirmou que as famílias, assim como todas as estruturas patriarcais, devem ser eliminadas, porque não são nada mais que instrumentos de opressão e escravização das mulheres. T. Grace Edson, ex-presidente da filial de Nova York da Organização Nacional para Mulheres, disse
que gostaria de eliminar todo tipo de casamento, maternidade e amor. O casamento é a servidão legalizada, disse ela. E ainda disse mais, que as relações familiares são a base de toda a opressão humana. Quer ensinar uma mente do diabo para promover, plantar tais coisas na cabeça e no coração dessas pessoas. Agora eu vou ler outras estatísticas que também confirmam onde Satanás está mirando. Essas estatísticas mostram onde o ataque é convergido. O Conselho Nacional de Justiça, você se lembra disso, na resolução 175, aprovou a união homoafetiva em cartório. Só na cidade de São Paulo, nesse ano, foram feitos 701 casamentos homossexuais. A revista VIP publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis a seus cônjuges. E desses 74, só 62 disseram ter se arrependido da traição. Isso é um colapso. Isso é a derrocada da família. Em 2022 tivemos a maior taxa de divórcio no Brasil. 420 mil divórcios registrados em cartórios em um único ano, 500 mil de divórcios. Nesse país quase se separa mais do que se casa. Saiu alguns anos atrás que a união estável aumentou 300%, que é viver junto sem o compromisso do matrimônio. A cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de abuso sexual. Desde que eu preguei, quase 80 já foram abusadas sexualmente nesse país. A Prefeitura de São Paulo queria aprovar o fim do Dia dos Pais e das Mães, para ser dia do cuidador, e promover o banheiro sem sexo. Uma menina chegou em casa que tinha feito xixi na calça, e a mãe perguntou: o que aconteceu? Eu cheguei no banheiro, estava cheio de homens, mamãe. Uma comissão ligada à ex-presidenta da República estava querendo aprovar a cirurgia de mudança de sexo para menores de 18 anos, feita grátis pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Eu tenho que me segurar. Tira. Se um menino de 16, 15 anos quisesse mudar a genitália, ele poderia fazer de graça no SUS, sem consentimento dos pais. Próximo à minha cidade, uma cidade a 70 quilômetros da minha cidade, o professor passou algumas lições de casa. Uma menina, um menino de 9 anos, a mãe foi corrigir as lições, e teve uma que o menino não deixou ela ver. Que coisa estranha, e ela pressionou e disse: me conta, o que está acontecendo? Não é, mamãe, é que a professora disse para todas as meninas da sala beijarem 3 meninos e 3 meninas na boca, e para os meninos da sala beijarem 3 meninas e 3 meninos na boca, e nos contar qual dessas experiências foi a melhor. 70 quilômetros da minha cidade, crianças de 9 anos. Eu poderia falar da erotização infantil, do gênero neutro, da legalização do aborto, solteirismo. Nos Estados Unidos da América, há 100 milhões de solteiros com mais de 18 anos. A família comum nos Estados Unidos hoje é a pessoa que mora sozinha.
E 50% das crianças que nascem lá, nascem em lares de pais não casados. Você acha que o diabo está brincando? Esses números mostram então nitidamente o seu ataque. Ainda há tempo para salvar as famílias, meus irmãos. Que é a questão? O problema é que a nossa sociedade como um todo já rejeitou os valores bíblicos que deveriam reger as famílias. É a única forma de preservação e recuperação da família, ela adotar os valores bíblicos. E qual é o papel da igreja nesse sentido? Ela tem que tratar o cerne do seu problema, combater a causa e não o efeito. Não adianta só esforços no campo político, social, antropológico, psicológico, no combate ao ataque da família. É necessário usar recursos bíblicos, uma volta aos parâmetros bíblicos. Não adianta só esses apelos sociais, culturais, sociológicos. Só a Escritura tem que ser adotada nos lares. Melhor, tem que ser adotada até nas igrejas evangélicas protestantes, porque muitas igrejas estão usando a psicologia moderna, o humanismo secular, para conduzir suas famílias. Freud em alguns lugares é mais ouvido do que Cristo. Como defender a família de tudo isso? Vamos lá. A família, ela é composta por vários componentes, ok? A família é composta de macho, fêmea e a sua descendência, a sua prole, na figura do pai, mãe, filhos, marido, mulher e filhos. Dentro desse organismo composto por essas figuras, há um componente que é o principal desta célula, é a figura masculina. A liderança de mulher e filhos repousa sobre os ombros do pai, do marido, do homem. Preste atenção nesse texto. Juízes 17:6 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Vamos voltar no tempo. Como era o período de Juízes? O período de Juízes durou 350 anos. E ele é descrito como um dos piores, se não o pior período de Israel. Um período de sincretismo, idolatria, paganismo, apostasia bruta, crassa. E qual foi a causa de tamanho declínio? Este texto que eu li, que se repete por todo o livro. Naquele dia não havia rei em Israel. Rei fala de regência. Rei fala de autoridade, liderança. A falta de uma liderança fez com que Israel se corrompesse, de uma autoridade, de um sacerdote que ensinasse a lei. E hoje está acontecendo o mesmo fenômeno na sociedade, família e igreja. Está havendo uma crise na liderança masculina. As famílias estão se decompondo e a sociedade junto com ela, por falta de liderança masculina. Você se lembra, alguns anos atrás, não sei se 5 ou 7, houve uma onda de refugiados da Síria para a Europa. E dentre esses refugiados estavam infiltrados muçulmanos, que estavam vindo para a Europa, principalmente Inglaterra, Alemanha. E esses refugiados e muçulmanos misturados e desertores estavam agredindo mulheres, molestando, estuprando e etc. Estavam
atacando as mulheres na Europa. Então essas mulheres organizaram uma passeata para protestar na Europa e sobretudo na Inglaterra. E todo mundo pensando que esse protesto era contra os muçulmanos. Ela disse: não, nosso protesto é contra os homens. Na Europa não há homens para defender suas mulheres. O parlamento europeu inglês é afeminado. E um jornal inglês, uma matéria em um jornal inglês publicou o seguinte: os homens estão agindo como mulheres. Nosso problema não são os muçulmanos, não são os refugiados, falta homem. Sharon Washer, a mulher de Paul Washer, diz que se você soltar leões para comerem homens na América, eles morrerão de fome. Capite? O resultado é semelhante aos dos juízes: desordem, caos, destruição. Não havendo rei, não havendo autoridade no lar, cada um fará o que achar mais reto. Veja a importância de um líder. Querido, o movimento feminino está havendo uma campanha para desmasculinização do homem. Veja como os homens se vestem hoje. Antigamente os meus heróis eram Clint Eastwood, Charles Bronson, Arnold Schwarzenegger. O de muitos hoje é Justin Bieber. São modelo masculino. Para não dizer esse rapaz que canta, essa rapariga, que é o Vittar aí, esse é o modelo. Mulher do ano, Pablo Vittar. Homem do ano, Tami. Eu estou ficando louco. Perdemos o referencial. Eu sou da época que homem apagava charuto na língua, meu irmão. Homem fedia CC, meu irmão. Nada contra tomar um banho, ser cheiroso, mas não fica cheiroso demais não, meu irmão. Belisqueleis, ele fala: ai, meu irmão, o que está acontecendo? Lideranças, a gente vê isso claramente em Gênesis, o papel do homem. Você se lembra em Gênesis 1? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, domine sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Veja só, vamos ver Adão. Em Gênesis 1:26, em Gênesis 2:15, Deus dá ordem para Adão: domine e governe. A mulher nem existia quando ele criou Adão e deu a ele a incumbência: domine e governe. Em Gênesis 2:16-17, Deus cria uma lei, ordenou o homem não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher não tinha sido criada ainda. Em Gênesis 3:6, a mulher come do fruto, nada acontece. Quando o homem come, os olhos se abrem e sabem que estão nus. Em Gênesis 3:9, quando eles pecam, Deus não se dirige à mulher e diz: Adão, onde estás? Presta conta para Adão. Em Gênesis 3:16-17, quando Deus vai dar sentença do pecado, para a mulher dá só sobre ela, com dores dará as luz. Para o homem, dá sobre o homem e sobre a terra. Toda a criação é afetada, mostrando a vou orar em língua aqui, preeminência do homem. Homens, vamos assumir o nosso papel de liderança e sair em defesa. Todos estão engajados, o filho tem o seu papel, a esposa, o marido, o pai e a mãe, ok? Mas hoje eu quero concentrar a mensagem naquele que é o principal. E quando estou falando aqui, você já sabe, está careca de saber, a mulher não é inferior ao homem, eles cumprem posições diferentes, papéis diferentes. O Espírito Santo foi derramado no homem e na mulher. A salvação pela graça e pela fé somente é para homem e para mulher. A imagem e semelhança de Deus compreende macho e fêmea.
Agora, no tocante aos seus papéis, eles são distintos, são diferentes. Agora, se o principal responsável para a família é o homem, e ele está vendo o que está acontecendo, o ataque descarregado sobre a família, como então defendê-la? Como sair em sua defesa? Cumprindo o seu papel. E quais são os deveres de um homem bíblico? São pelo menos 4, e é o que eu quero tratar aqui. É ao sacerdote, o profeta, o provedor e o protetor. São 4 características da masculinidade bíblica, ou 4 deveres de um homem bíblico. Então você que é pai, que é marido, que é adolescente, que é jovem, homem, você tem que crescer nesses 4 ofícios, e você os exercendo fielmente, você já estará cooperando e muito para a proteção da sua família e para o avanço dela à imagem de Cristo. Sacerdote, profeta, provedor e protetor. Vamos para a primeira função do homem, o sacerdote. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus, o que oferecia sacrifícios do povo para Deus, o que fazia a mediação entre o povo e Deus, o intercessor do povo. Essa era a função do sumo sacerdote Arão, representar o povo diante de Deus. Essa é a primeira função do homem. Você é o responsável por apresentar a sua família diante de Deus. Você é o intercessor da sua família. Essa é a sua função, homem. O sacerdote, primeiro, ele deve ser um homem de oração. É aquele que leva as necessidades da sua família diante de Deus em oração. É aquele que apresenta o pecado dos filhos diante de Deus. É aquele que apresenta as necessidades da esposa diante de Deus. É aquele que chora diante do trono da graça por um filho desviado. É aquele que sente dores de parto para Cristo ser gerado no coração dos filhos. É o sentinela espiritual da casa. É um homem que se posiciona para defender seus filhos e mulher dos ataques espirituais. Ele deve ser um homem de oração, um homem que está constantemente prostrado diante de Deus. Nossos filhos estão se desviando, são carnais e não têm amor a Cristo, porque não há homens e pais ali de joelhos clamando por eles. Segundo, ele deve ser um homem espiritual, um homem que tem profunda comunhão com Deus. Ele não pode ser só um cara bacana, que fica exibindo a camisa do seu clube preferido. Ele tem que ser um homem espiritual, um homem que o filho olha e diz: meu pai é meu herói. Os meninos comentam: o meu herói é Jonathan Edwards, o meu é Charles Spurgeon, o meu é Neymar, Cristiano Ronaldo, e o seu? O meu não, o meu é o meu pai. O meu pai é quem eu temo. O meu pai é uma expressão viva do caráter de Cristo. Meu pai é um homem que anda com Deus. Meu pai fala de Cristo, seus olhos brilham. O meu pai tem reverência com o santo livro, a palavra. Ou o marido, é tão bom quando a esposa diz: meu marido, não vivo sem o meu marido. Meu marido é meu esteio, meu marido é um homem de Deus. Meu marido, eu tenho o maior apreço e respeito. Mas por quê? Porque o meu marido anda com Deus. Esse é o papel do sacerdote. E terceiro, ele deve ser um líder espiritual, um homem que tenha condições de liderar espiritualmente mulher e filhos, que tem essa capacidade de liderar mulher e filhos. Eles perguntam para mim: quando é que eu posso namorar na nossa igreja? Quando você tiver condições de liderar espiritualmente sua mulher, e quando a sua mãe não comprar mais suas meias, aí você pode. Ele deve liderar espiritualmente. Quer ver um exemplo disso? Jó.
Jó capítulo 1 verso 5: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó sacrifícios e santificava seus filhos, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que Jó fazia continuamente? Acordava de madrugada e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Olha aqui o mediador dos filhos e da mulher, olha o intercessor. O mesmo Paulo em Filipenses 1 versos 3 e 4, os filipenses como filhos de Paulo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Olha Paulo como intercessor dos filipenses. E o que dizer de Samuel? 1 Samuel 12, 23: e quanto a mim, acho que esse versículo aqui a gente precisava, nós, a pastorada, precisava colar na nossa cabeceira. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Samuel considerava um pecado não orar. Pais, é um pecado quando deixamos de orar para os nossos filhos, para a nossa esposa, se colocar na brecha por eles. Busquei alguém que se colocasse na brecha para essa família, e ninguém encontrei. Pais de joelhos, filhos melhores. Esse é o primeiro ofício. O segundo é o profeta. Como era a figura do profeta? Se o sacerdote ia diante do povo para levar as necessidades do povo a Deus, o profeta é o contrário. É aquele que ia diante de Deus, recebia a palavra de Deus e comunicava ao povo. Segunda função do homem: ele é o profeta. É ele que se debruça diante do santo livro a fim de receber a mensagem. É ele que se debruça de joelhos diante do trono de Deus a fim de receber a mensagem. Claro, a mensagem é essa aqui, tá? Não é assim diz o Senhor, não, né? Por favor. E comunica a mensagem a mulher e filhos. O que o Senhor está querendo dizer? Ele é o discipulador da mulher e filhos. Ele é o evangelista da mulher e filhos. Ele é o responsável de ensinar doutrina, teologia, a palavra de Deus. Ele é o responsável por conduzir os filhos ao evangelho da graça e da glória. Esse é o profeta. Vai diante de Deus, recebe a mensagem, comunica a mulher e filhos. É aquele que fica diante da face de Deus. É aquele homem que conhece profundamente a palavra de Deus. Ele tem que ter condição de responder às questões dos filhos e da mulher, que interrogue os seus maridos em casa, ou isso sugere que o marido conhece a Bíblia e tem competência de responder às questões bíblicas, que a mulher e filhos faz. É aquele homem que gasta tempo com o livro, pobre Bíblia, a mais publicada e a mais vendida. No entanto, será que é a mais lida? Precisamos, irmãos, ser como John Bunyan. Diziam: se cortasse as veias de John Bunyan não sairia sangue, mas sairia versículos. George Miller leu a Bíblia 200 vezes e 100 delas de joelhos. Meu Deus do céu. Precisamos. Spurgeon dizia que temos que nos saturar tanto da Bíblia que quando nos pressionarem e quando nos oprimirem, tudo que exalará de nós são as Escrituras. É aquele que conhece a palavra de Deus, é aquele que se debruça diante do santo livro, é aquele que se esforça para conhecer o seu significado, que interpreta corretamente os textos e depois transfere para os filhos. Isso pode ser numa conversa informal, pode ser num culto familiar, isso pode ser num discipulado informal na sala e no quarto. É um homem que instrui sua família no caminho de Deus. Por exemplo, eu vou educar meus filhos, eles cometem algum erro, fazem alguma coisa com a mãe ou em desobediência.
O que nós temos a tendência de fazer? Mero moralismo. Está errado. Não é está errado, é pecado, é uma violação da lei de Deus. Você ofendeu a glória de Deus, meu filho. Não é só errado e o castigo. Filho, você pecou, você desonrou a sua mãe, você quebrou o mandamento, meu filho. Vá para o teu quarto, se ajoelhe, se arrependa e volte para ser corrigida. Bem assim, pacote completo. Ser feio, não é só feio, é pecado. Eles precisam saber. Eu tenho que fazer um paralelo das ações dele com o que a Escritura diz. Esse é o dever do sacerdote. Um homem que possa instruir sua esposa, Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, tá? Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Maridos, instruam biblicamente suas mulheres, respondam suas questões. E um homem também capaz de disciplinar seus filhos, Efésios 6:4, e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja aqui o papel do sacerdote. Aí vai vir a pergunta, eu tenho absoluta certeza que ela virá, e eu já vou me antecipar a ela, não precisa abrir para você não. Pastor, como é que faz lá em casa? A minha mulher sabe mais do que eu. Como é que faz lá em casa? Não tem tempo, não pude cursar um seminário, não tem dinheiro para comprar livro. Pastor, tudo bem, eu concordo, a minha razão diz que o senhor está certo, mas o meu coração não tem essa capacidade. Isso aconteceu com Esdras, quando eles voltaram do cativeiro. Eles estão 70 anos, a aliança foi interrompida, o culto a Yahvé interrompido, os sacrifícios não eram mais oferecidos, e o povo, sobretudo os jovens, os que nasceram, não sabia nada da lei, e precisava de alguém ensinar. O escolhido, Esdras, mas ele também não dominava a lei, ele era um pai diante dos seus filhos, sob a pressão de ensiná-los. Aí o que ele fez? Fez igual a maioria de nós, jogou a toalha. Não, veja o que ele fez. Esdras 7:10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Tem uma tradução que diz assim: porque Esdras dispôs seu coração para estudar. Esdras foi estudar a lei do Senhor, e depois, antes de ensinar, olha que coisa tremenda, aqui já dá um sermão. Dispôs o coração para buscar e para cumprir. Antes de ensinar, ele aplicou na vida dele. Primeiro eu tenho que ser um exemplo. Então ele foi estudar toda a Torá, ele foi aprender a lei de Moisés, depois ele foi aplicar em si mesmo, para ser um exemplo de pai, marido, sacerdote. E terceiro, o texto diz: e para ensinar em Israel seus estatutos. Você vai fazer isso, pai? Compre uma Bíblia de estudo, compre um dicionário bíblico, pode ir devagarinho. Se tiver condição, compre um comentário, ou baixe em PDF na internet, ou alguma coisa online, e começa papel e caneta, e começa a ler, começa a interpretar corretamente, aprender. Depois passa a aplicar, para que a mulher e filhos vejam o seu exemplo. Então comece o ofício de profeta, ensinando sua mulher e filhos. Terceiro ofício de homem, no desejo de defender a família, ele também é o provedor. É o provedor. O que é isso? O provedor é aquele que faz o povo receber aquilo que necessita.
é o responsável por suprir as necessidades materiais do povo. Aqui é a figura de José. Lembra quando houve fome? José era o responsável pela distribuição de alimento daqueles que vinham até ele. Nesse sentido, a obrigação de sustentar mulher e filhos repousa sobre os ombros do homem. Em Gênesis 3, 17 e 19, Deus não disse do suor da mulher comerás o teu pão, mas disse: do suor do teu rosto, Adão, comerás o teu pão até que te tornes a terra. Gênesis 3, 17 e 19. Pastor, o senhor é contra a mulher trabalhar? Não, sou contra a mulher trabalhar, mas a obrigação do sustento e da provisão do lar não repousa sobre os seus ombros, e que se ela fizer isso, trabalhar fora em detrimento de casa, filhos e marido, ela está em pecado. Pode fazer? Pode fazer, desde que não comprometa. A minha esposa, eu falo isso, eles querem me prender. Ah lá, vem o fariseu legalista. A minha mulher cursava medicina quando me conheceu, aí ela deixou de fazer medicina para casar comigo. Olha que negoção cada vez. Você quer ser doutora ou mulher do Paulo Júnior? Sofrenilda. Mas veja só, nada contra isso, é que logo ficou grávida, tivemos o bebê, não tinha mais possibilidade de fazer. E outra, pergunta para um pastor o tanto que a mulher, a sua esposa, é útil na administração do seu ministério. Porque imagina um pastor chegar em casa, cadê a roupa? Não tem comida, não tem, a casa está suja, e os filhos estão com catarro endurecido, dando o sinal, já está horas que aquele... E aí? Mas eu estou dizendo só de ênfase e prioridade, ok? Vou entrar em complementarismo nem em igualitarismo, não é essa a minha proposta. Mas ele é o provedor. Sabe o que é o problema hoje, Simone? Uns homens frouxos, preguiçosos, não gosta de trabalhar, não gosta de acordar cedo, joga videogame, Xbox, Play, joga o Tony Hawk, não ri não denuncia a si mesmo. Aí ela faz tudo, acorda cedo, dá banho, troca fralda, leva para o colégio, volta, costura, vai, ela despacha, ela recebe, e ele na frente da televisão, vendo Fla-Flu, no máximo dá o ordenadinho dele. Aí quando tem uma contenda na porta de casa, ele vai lá, meu amor, e ela vai, vassoura em punho, e vai, se deixar até voa. Mas sabe o que é o pior? Ela resolve, e ele fala assim: não falei? A vergonha. Ah, pastor, se vira, é o nosso dever nos aperfeiçoar no nosso ramo, trabalhar 2 trabalhos se necessário, mas não assumir núpcias e filhos para os fazer passar vergonha. Não estou dizendo com isso dificuldade, que é gostoso crescer junto com as lutas, mas estou dizendo indignidade por um homem preguiçoso, incompetente. Por isso que a mulherada está deitando. Esse crescimento, essa tomada de poder das mulheres, não é só pelo feminismo. O feminismo é uma das razões, a maior, mas o segundo é por causa da omissão dos homens. Aí ela tem que fazer, porque afinal de contas ninguém faz. Você vê mulher com chave de cano. Por que, minha senhora, o que você está fazendo? Faz 2 anos que está pingando aquela torneira, e o infeliz não consegue cortar um vé da rosca. Salmo 104, 21, 23, os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Olha só, então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Isso é função do homem, sair em busca do sustento. Veja, por exemplo, os filhos, ainda jovens,
Caim e Abel, Gênesis 4:2, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador da terra. Já cita os meninos na tenra idade com ofícios, que é o papel do homem. Tá, mas ele tem que prover o quê? O senhor está pregando aí, a mulher vai falar, ela vai sair daqui para a concessionária, que era a provisão. Ele falou, me provê um carro agora, me provê uma bolsa da Louis Vuitton. Só se vender um rim, né? Mesmo assim, eu acho que não dá, o cara vai pedir 2. Ele tem que ser apto para prover tudo que for necessário àqueles a quem ele é responsável, dar uma vida digna. Não tem a ver com luxo, uma vida digna. Às vezes eu tenho condição de dar o que meu filho pede? Tenho. E eu dou? Não. Entender como é que é a vida. Agora, o necessário eles têm. Então esse é o papel do homem, provedor. Último, não fique bravo comigo, não me linchem, homens. Eu vou empatar esse jogo depois. Elas que estão rindo, riam enquanto podem. Último, o protetor. Quem é o protetor? Veja só, é aquele que se coloca entre a sua família e o perigo que a ameaça, quer seja espiritual, quer seja físico. Esse é o protetor. É o responsável por manter a integridade física e espiritual da sua família. É aquele que sai em defesa de mulher e filhos. É aquele que vai lá na escola defender a filha de algum abusador. É aquele que vai lá salvar a mulher de alguma agressão. Ele precisa ser um homem destemido, corajoso. Ele é o sentinela espiritual e físico da sua família. Ele é o protetor. Veja só, aqui tem que ser dividido de forma para a gente entender. A falha é nos dois lados. Muitas coisas, como eu já disse, é a mulher, a mãe que vai resolver, não é o homem. Quem é que está fazendo gracinha com a minha filha? É o homem que, quando vem aquele tio ímpio e pega o menininho, já arrumou a namoradinha, já beijou. É o pai que pega no colarinho desse tio e diz: não tire a inocência do meu filho, seu imundo. Vai falar isso para o meu filho para ver. Sabe esse tio ímpio, vulgar, que pega a criancinha e corrompe a criança? É o pai que chega lá: camarada, o que tu está achando? Ele é o pai, o marido, que defende os filhos das amizades, dos Jonadabes, que aconselham Absalões ou Aminons a dormirem com Tamar. Quem é esse Jonadab? Senta aí, moleque. Você está andando com meu filho? De onde você é? Quem que é tua mãe? Aqui a banda toca diferente. O que mais? Ele não só protege de assaltantes, ele protege de amizades, é o protetor. Ele protege de amizades virtuais, do celular, da internet. Sala de bate-papo é essa aí, menina? Deixa eu ver esses contatos seus. Com quem você está saindo? Que programação você está consumindo? Ele é o protetor, ele é o vigia da casa. Estou percebendo essa menina estranha, esse TikTok, eu estou vendo essa programação esquisita na TV, eu estou tendo os grupos que ela entrou, esses Tinders. Filtra, pai. Não adianta você bloquear. Satanás, é astuto, ele é igual rato, qualquer buraquinho ele entra. Aqui, Belfort Roxo, uma menina de 10 anos marcou um encontro com um pedófilo que estava assediando ela pela internet. Os pais descobriram no dia que marcou o encontro, um cara de 30 anos, e foram até lá e conseguiram pegar com a polícia, armaram uma tocaia, pegaram. Só que perceberam que a conversa estava se alongando há mais de 2 meses. E a mãe perguntou: menina, mas filha, por que você não avisou a gente? A menina: não é, mamãe, é que eu me apaixonei por ele. Eu prendi o pai. Bota na cadeia o pai. Pode botar. Porque 2 meses baixando debaixo do nariz, cadê? Você
quer ver outra coisa de celular? Desculpa, gente, eu sou meio escandaloso, eu não sou polido igual o Oreb, sou mais para Simone. Ainda bem que tem uma aliada aqui. Eu gosto desses pais que faz assim, deixa os meninos, não tem problema não, meu Deus, eu tenho vontade de processar. Não vê maldade em nada, o capiroto está aí deitando e rolando, não vê maldade em nada. Um casal de jovens dançar na igreja, tinha 2 sobrinhas, as sobrinhas não eram da igreja, uma de 4, outra de 6, um celular para cada um, lá na igreja, o processo, com essa idade. E a mãe um dia foi entrar no quarto, as 2 estavam sem roupa, escondeu o celular. Aí a mãe achou esquisito, que é isso? Sabe o que a mãe fez? Nada. Passaram 2 anos, repetiu de novo a cena, a outra já estava com, a mais novinha já estava com 7, e a mãe resolveu tomar o celular. Ela estava tirando fotos da genitália e passando pelo WhatsApp. O pai é aquele que define se vai ter, quando vai ter e como vai usar. TV, computador e essa bomba atômica aqui. Cuidado. Lembra vamos ilustrar aqui, fazer igual os puritanos, vamos dramatizar. Gênesis 1. E no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e disse: haja luz, houve luz, e os luminares, a expansão, lindo. 26, façamos o homem nossa imagem e semelhança, lindo. 2,18, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma mulher que seja só auxiliadora, lindo, lindo. Aí chega o 3, e a serpente, mais astuta que os animais selvagens, ela aparece, e ela nhaca em Eva. Onde estava Adão? O que Adão estava fazendo que não impediu? As serpentes estão sorrateiramente entrando nos nossos lares, pelo celular, amizades. Aquele titio, aquele cunhado que você deixa ela passar a noite, ela vem toda esquisita para casa, cabisbaixa. Essa menina está na casa de um pedófilo e você não desconfia. Está sendo ingressada na pornografia, você não desconfia. É aquela menina depravada andando com a tua filha. Cuidado. O protetor vasculha, o protetor ele faz a leitura, filtra, ele faz isso. Na minha casa, quando eu chego, às vezes a Suzana está pondo filme bíblico, eu falo, pode pôr, mas não é 5 horas seguidas, não. É tanta informação, luz, áudio, até isso aí tem que moderar. Salve as crianças, pastores, irmãos. Salve a mulher também, que às vezes fica, vale a pena ver de novo, contigo, cara, Sabrina, quem lembra da Sabrina? Aí o marido, 12 horas de trabalho, 18 horas ela ali lendo, e ele tão romântico, e ele tão fitness. Aí ela lembra do marido, podia aparecer um desse aqui. Aí Satanás manda, protetor. Moisés, o exemplo é Moisés, Êxodo 2, 16, 17. E o sacerdote Midian tinha 7 filhos, os quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram as filhas de Jetro. Porém Moisés se levantou para defendê-las e deu de beber ao rebanho. Ó, Moisés pegou o cajado e deu nesses pastores. Isso é protetor. Tira a mão da minha filha, tira a mão da minha mulher. Ou Samar, 2 Samuel 23, 11, filho de Ageu Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira diante dos filisteus. Olha lá, todo mundo foge, mas esse, o marido, o pai, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Nosso campo de lentilha é a nossa família, e nós devemos ser os Samás, que quando todo mundo foge, recua, corre,
nós nos colocamos ali como sentinelas para defender. Queridos irmãos, eu sei que não é muito confortável uma mensagem dessa, mas quando o que está em jogo é mulher e filhos, se nós somos o último reduto de poder a ser conquistado, Satanás vai cair do cavalo, porque ele não nos conquistará. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o inferno vier, vai ver um homem de Deus na porta, guardando sua mulher e filhos em oração e confiando nos méritos de Cristo, na graça de Cristo que nos sustenta e que nos guarda. Se você tem filhos que estão fora e é um intercessor, a mão do Senhor está sobre eles em qualquer país e nação que eles estiverem, porque tem um pai e uma mãe que os orientou na infância e que segue intercedendo por eles. E quando eles saírem cumprindo isso aqui, eles estarão preparados para enfrentar esse mundo como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e não se corromperem. Vamos orar, fecha os olhos. Querido Deus, tem compaixão das nossas famílias, Senhor. Quantas crianças, Senhor, sendo vítimas desse sistema cruel, sujo, maligno, inescrupuloso. Tem misericórdia das nossas crianças, das nossas esposas, Senhor. Como os nossos lares têm sido assediados, Senhor. Que mundo cruel, que mundo sujo, vil se tornou o nosso, Senhor, mas nos desperta como pais, maridos e homens, nos cinge de coragem, autoridade, força, para defender nossos lares, amar incondicionalmente mulher e filhos, resistir até o sangue, Senhor, pelas almas deles. Senhor, não abrimos mão de nenhum dos nossos filhos, da nossa casa. Pedimos a graça do Senhor. A partir dela não conseguiremos, é um desafio muito grande, Senhor. Salva as nossas famílias, Senhor. Salva as famílias do Rio, Senhor. Alcança essas crianças na favela, Senhor, na periferia, Senhor. Salva essas comunidades, Senhor. Senhor, aviva essas igrejas mortas, Senhor, que elas se despertem para a preciosidade que é a família, Senhor. Ajuda-nos, é o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, Deus abençoe.